Meus amados, como eu havia dito para vocês, que eu só comentei acho que algumas semanas, sobre como foi a minha infância, a respeito de como que Deus já me usava naquela época lá. Aí pedi direcionamento para Deus, para eu estar falando um pouquinho. Aí me pediram, acabei de gravar um pouquinho da música da Aline Barros, pediram para eu arranhar essa aqui, ó, que eu gosto. Não consigo ir além do teu olhar, tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já eu... Gente, a minha gata parou. Me perdoa, minha gata parou. E tá com o olho desse tamanho olhando pra mim. Eu não vou conseguir mais. Vocês me perdoem. Ela tava dormindo. Na hora que eu subi o tom, ela parou e regalou um olho desse tamanho. Eu não vou editar essa parte, gente. Eu vou deixar. Porque é Deus. Acho que ela assustou. Pois bem. Desculpa. É o seguinte, gente, ó. Na minha faixa de 8 anos de idade, eu morria de medo de qualquer coisa quando eu ficava sabendo, alguém faleceu, não sei o que, não sei o que. Porém, eu passava a noite toda sonhando com essa pessoa. Parecia que a pessoa estava falando comigo do jeito que eu tô falando com vocês agora, sabe? E aí teve um episódio, gente, vocês não vão achar que é bruxaria, mas não. Foi o seguinte, na época de escola, eu tinha uma amiga, hoje eu não tenho mais. Ela se chamava Zélia. E a gente era uma escola assim, gente, no meio do nada, aquela coisa, sabe? E aí, Dia das Mães, a gente fazia aquela flor, sabe, de papel crepom? E aí a gente fazia e entregava para as mães. Nesse dia, a mãe da Zélia não foi. Porém, ela ia todos os anos. E naquele dia, eu cheguei para ela e falei assim, Zélia, se a sua mãe vier a falecer, você coloca essa flor a gente chamava de urna, na urna dela, que hoje é caixão, né, gente? Eu acho que posso falar esse nome. Lá coloco. Eu tinha 8 anos de idade. 8 anos de idade, gente. 8 anos. Porém, acabou tudo. Aí ela foi pra casa dela. Gente, eu não tô aqui pra mentir, não tô aqui pra ganhar curtidas, seguidores, likes. Não, tô falando a verdade. Quando ela chegou na casa dela, a mãe dela tava pendurada. Tinha um baú assim, sabe aqueles baús de madeira? Tinha corda. A gente chamava de caibro. Ela tava pendurada. Vocês sabem como. Você acredita que depois daquele dia nunca mais ela falou comigo? Porque ela falou que eu fui a culpada. Mas eu não sei, eu falei do nada, sabe quando você fala do nada? E aí, teve uma outra situação, a pessoa chamava Luiz Braga, o Braga era o sobrenome dele. A gente estava indo, porque assim, lá no Piauí tem muito esses negócios de festejo, né? Até o Whindersson Nunes já falou sobre isso, de festejo. Aí, tem aquele carro, assim,
com aquela carroceria e vai todo mundo lá. E aí o Luiz Braga, ele tinha uma moto. Aí eu tinha 10 anos. E aí eu falei pra ele, eu falei assim, eu chamava todo mundo de tio Luiz. E tipo assim, era tipo de um mato pro outro, sabe, gente? Uma colônia pra outra. Então demorava, sabe? Demorava você chegar, tudo. Demorava uns 40 minutos ali naquela braquiária no meio do mato. Aí eu falei assim, ô tio Luiz, por que você não vai com a gente de carro? Ele falou, não, eu vou na minha moto. E ele era super altão, grandão, assim, ele ficava até meio estranho na moto, né? Aí a gente foi, aí começou a chover. Olha, gente, chover no Piauí, olha, foi uma coisa. Aí eu falei novamente pra ele, falei, tio Luiz Braga, vai chover, porque o senhor não coloca a sua moto aqui no carro, né, nesse caminhão aqui, aí você vai com a gente. Não, eu vou seguindo vocês. Porém, começou a chover muito forte, muito forte, muito forte. E aí ele veio a cair. Caiu, ficou preso, a perna dele ficou presa e tinha bastante água. E aí constatou que ele veio a óbito por afogamento, porque ele não conseguiu. Ele bateu a cabeça, acredito eu que deve ter ficado inconsciente, e bebeu bastante água. E aí, e depois eu chorei muito, porque eu achava que eu tinha acabado com a, né, ceifado, sei lá, eu não sabia, eu não entendia, tinha 10 anos, não entendia, eu só sei que eu chorava, 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 chorava. E eu passei semanas sonhando com ele, semanas sonhando com ele. Mas não era ele me falando coisas ruins, sabe? Mas tipo, eu não lembro direito o sonho, mas eu só sei que eu sonhei muito com ele. E eu falava isso pro meu pai, principalmente, e aí eu apanhava muito. E aí, na hora de dormir, a gente dormia na rede, em 3, numa rede. E meu pai e minha mãe numa outra rede. E aí, quando eu começava a sonhar, era muito real. Eu pulava no meio deles dois, aí eu levava outra surra. Levava uma surra durante o dia, uma surra durante a noite. E eu não entendia. E aí depois, não é questão de mediunidade não, viu, gente? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. É que Deus vai mostrando as coisas. E aí teve uma outra situação que eu acho que prefiro nem comentar aqui. E aí eu sentia muito medo, sabe? Eu sentia muito medo, porque naquela época as pessoas eram veladas nas suas casas. Então eu tinha muito medo. Então quando eu ia, eu não conseguia dormir à noite, porque eu sonhava, eu via, sabe? Era algo assim que parecia que a pessoa tava falando comigo, sabe? Então assim, eu não tenho explicação para isso, assim. Então eu acredito que Deus já estava me usando para mostrar algumas coisas, porque eu falei, não vai, né? Da outra vez eu falei, vai, coloca lá, né? Se sua mãe vira a óbito, coloca no caixão dela, tipo assim, não sei, foi, sabe, alguma coisa veio na minha cabeça e eu falei. E aí quando ela chegou lá, a mãe dela tava lá, e até hoje ela não fala comigo. Mas eu creio que hoje a gente, não sei onde ela mora, tudo, enfim. E do Luiz Braga eu falei, tanto na ida quanto na volta, né? Parecia que Deus estava me dando um sinal para eu, né, falar. E outra coisa também a respeito da minha mãe, como muita gente não sabe, o meu pai, ele ceifou com a vida da minha mãe, porque ele era muito violento, então ele espancava tanto eu, a minha irmã, a minha outra irmã, quanto a minha mãe. E eu pedia para minha mãe separar do meu pai. Minha mãe falava, não, filha, mulher solteira separada é falada. Se ela tivesse separado dele, hoje ela estaria viva, entendeu? Hoje meu pai tem 80 anos, faz mais de 20 anos que eu não consigo ver ele. E a minha mãe não tá mais entre nós, mas eu pedia muito para ela se separar dele. Mas foi a decisão dela. E é isso, gente. Eu espero que vocês compreendam e não entendam por outro lado, tá? É só um pouco do meu testemunho, tá? Um beijo, se inscreve aqui no meu canal, me segue aqui no TikTok. E um beijo, coloca o nome para oração. Que Deus abençoe vocês, tá?